Oi, galerinha, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, iniciando com os alunos do terceiro ano, mais uma videoaula. Então, como sempre, a gente vai fazer o mesmo procedimento padrão das nossas aulas, né? Que é iniciar fazendo a correção da atividade que a prova mandou para casa. Na nossa aula passada, a gente teve aí o prazer de estudar mais uma vez as HQs, que são as histórias em quadrinhos. Só que foi bem proveitoso porque a gente pôde descobrir a história da criação, estudar mais algumas características que são muito íntimas das histórias em quadrinhos, né? E a prova vai pedir agora que vocês peguem o caderno de português ou de redação, né? Para a gente corrigir a atividade que a prova postou no grupo da escola. Então vamos lá. Lá no grupo a gente tinha essa atividade aí, que dizia assim: leia esta tirinha e pinte bem bonito e depois responda. Então, a primeira fala, a gente tem aqui um balão de fala, né? Porque a Mônica está falando, ela está usando aqui a linguagem verbal, porque a gente está escrevendo o que a Mônica está falando. Então, a Mônica chega em casa, né, com a cara de surpresa e diz assim: mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Então, ela faz uma pergunta para o Cebolinha, né? Aqui, no outro quadrinho, o Cebolinho fala para ela bem assim: adivinha? Então, olha a expressão do Cebolinha, ele está com raiva, né? E a Mônica faz uma cara aqui de decepcionada, porque ele não quer mais brincar com ela. Mas por quê? Porque aqui ele está fazendo um papel invertido, né? Ele é a dona de casa, enquanto a Mônica foi quem saiu para fazer o trabalho. É como se ele tivesse invertido os papéis com a Mônica. Então vamos para as nossas perguntas. Esse tipo de texto é uma poesia, uma notícia ou uma história em quadrinho? Então todo mundo vai vir aqui assinalar história em quadrinho. Que personagem que aparece nesse texto? A Mônica e o Cebolinha. Todos dois escritos com letra maiúscula, trata-se dos nomes do personagem. O que o Cebolinha quis dizer com a expressão adivinha? Quer dizer, ele quis dizer que não estava satisfeito, né, de forma alguma, com o papel que ele exercia nessa brincadeira. Então a gente vai falar, ele não estava satisfeito. Na letra D, pergunta por que o Cebolinha não quis mais brincar com a Mônica. Porque ele estava fazendo o papel de dona de casa, né? Ele não queria ter esse papel de arrumar, de cuidar do bebê. Então ele não queria mais brincar com ela porque ele era dono de casa na brincadeira. Qual foi a reação da Mônica quando ouviu a resposta do Cebolinha? Ela ficou com a cara bem, né? A cara da Mônica mostra aqui que ela ficou bem decepcionada, né? Ela não ficou feliz quando ele disse que não queria mais brincar. Então a gente vai colocar aqui, ó. Ela ficou decepcionada. Como você percebeu a reação da Mônica? Pelo rosto, né? A expressão facial dela mostra lá que ela não ficou satisfeita com a resposta que ela recebeu. Então a gente vai colocar pela expressão facial ou pelo rosto dela, tanto faz. E no G é uma pergunta pessoal de cada um. Você aí, acha certo o jeito que a Mônica quer brincar de casinha? Por quê? Então você acha certo ela ser a pessoa que vai trabalhar e o Cebolinho que cuida da casa? Se você acha certo, é você, sim, eu acho certo porque homem e mulher pode fazer o trabalho de casa. Não, se eu disser que não, aí eu vou dizer, não, não acho certo porque eu acho que quem tem que arrumar a casa é a mulher. Então é uma resposta pessoal de cada um e aí a prova vai aceitar o que vocês vão colocar de acordo com a pergunta, viu? Quando a prova diz assim, vou aceitar, não vou aceitar qualquer resposta não. Vou aceitar a resposta de acordo com a pergunta. Terminamos nossa correção. Adoro histórias em quadrinhos, né? O que é que vai acontecer agora, gente? A gente vai colocar aí a data da nossa correção e vamos pegar o nosso livro de português. A gente vai ter aula de português. No nosso livro de português, a gente vai estar abrindo aí na página 63 do livro de português. E vamos encontrar esse conteúdo. Gênero do substantivo. Nós estamos, né, agora começando a estudar a classe gramatical substantivo. A gente já viu nas nossas aulas passadas de português que substantivo é aquela palavra que nomeia
tudo que existe, né? Ela dá nome a tudo que existe. E o substantivo, ele foi criado com a intenção de facilitar a comunicação entre os indivíduos. Por quê? A partir do momento que a gente estabeleceu um nome para aquele objeto, para aquela coisa, facilitou a compreensão para todos, porque todos sabem que aquela coisa chama-se aquilo. Se a Pro chegar aqui e mostrar para vocês um celular, todo mundo sabe que o nome do objeto é celular, porque esse objeto já foi nomeado, né? A gente já deu o nome para ele e em qualquer lugar do mundo ele vai ser chamado de celular. Então vamos falar hoje sobre a questão do gênero. O que seria gênero do substantivo? Então vamos aí. As coisas, assim como as pessoas, os animais, os objetos, as comidas, têm nome. E esses nomes são chamados de substantivo. A gente já sabe, né? Então quando eu digo a palavra homem, quando eu digo a palavra mulher, quando eu digo a palavra a cadeira, quando eu digo a palavra o gato. Tudo que eu apresentei para vocês aí, terceiro ano, são substantivos, né? Nome de pessoas e nomes de objetos e nome de coisas, porque o gato vai para a categoria de coisas, né? Porque ele é um animal. Então, tudo isso que a Pro apresentou para vocês aqui é o que a gente chama de substantivo. Vamos grifar aqui que é para todo mundo ver, né, com propriedade. Então, tudo que a Pro Gil apresentou agora, a gente chama de substantivo, porque tudo tem nome. Mas hoje a nossa aula se refere a gênero do substantivo. Então vamos aí. Os nomes podem ser masculinos ou femininos. Quando a gente fala de gênero, a gente está dividindo os substantivos em grupos. Grupos dos masculinos, que é aqueles que se referem a palavras masculinas ou a animais ou pessoas do sexo masculino. E feminino, quando a gente se refere a palavras femininas ou a animais e pessoas do sexo feminino. Então vamos descobrir aí o que é isso. Quando eu digo a palavra gato e gata, eu estou dividindo esse animal em duas categorias. Gato, que é o animal macho, é da categoria dos masculinos. Gata, que é o animal fêmea, é da categoria dos femininos. Quando eu digo homem, eu estou aqui dividindo no masculino. Quando eu digo mulher, vai para a categoria do feminino. A gente pode pensar assim, né? O masculino é os homens, o feminino é as mulheres. Mas a gente tem que ter cuidado com esse pensamento. Por quê? Porque existem objetos que vão para a categoria do masculino e do feminino. E os objetos não podem ser homem e mulher, né? A gente vai entender isso ao longo das aulas. Então, o que eu posso dizer sobre o masculino? Quando eu estou me referindo a objetos, animais ou pessoas do sexo masculino, né? Da categoria dos masculinos. E feminino, quando eu estou me referindo a objetos, coisas ou pessoas, sexo feminino. Então, vamos descobrir o que é isso. Quando eu uso antes das palavras o, os, e uns, eu estou falando de masculino. Então, sempre que eu utilizo antes do substantivo, escuta isso aí que a Pro está dizendo, gente. Antes do substantivo, eu utilizo o, os, e uns, eu estou falando de masculino. Exemplo, deixa eu colocar para vocês aqui. Ó. O menino, os meninos, um menino, uns meninos. Tudo isso aqui masculino. Vamos levar para aqui, para essa que a Pro já mostrou. Ó. Se eu fosse falar aqui, eu vou falar o gato. Por isso que gato é masculino. E vou falar a gata. Então, a gata já não é masculino. Porque para ser masculino, antes... Deixa eu grifar aqui para vocês. Vamos mudar a cor dessa tinta para ficar chamativa. Então, ó, antes do substantivo, eu tenho que usar o, os, e uns. Se eu usar antes desse substantivo esses artigos aí, eu estou falando de masculino. Então, isso que eu tenho que entender na minha cabecinha. Se a gente utiliza artigos, esse tipo de artigos, o, os, e uns, eu estou falando de masculino. Vamos pegar por objeto. Ó, quando eu digo assim, guarda-roupa.
Quer ver que você consegue descobrir se guarda-roupa é uma palavra masculina ou feminina? Você vai colocar aí o artigo. Você diz a guarda-roupa? Não, não é? Então, guarda-roupa não é uma palavra feminina, é uma palavra masculina, porque eu digo o guarda-roupa, o sapato, o balde, são nomes de objetos e que todos estão no grupo dos masculinos, porque antes do substantivo eu estou utilizando esses artigos aqui. Já quando eu me refiro a feminino, quando eu vou falar de feminino, antes do substantivo, eu tenho que utilizar esses artigos aqui. E isso é o que vai me provar se a palavra é masculina ou feminina. Então, quando eu uso a, as, e umas, eu estou falando de feminino. Exemplo aqui para vocês, ó. A menina, as meninas, uma menina, umas meninas. Vamos trazer aqui para nome de objetos, para ficar fácil de vocês entenderem. Se eu disser assim, se eu pegar aqui a palavra cadeira, não sei se eu consigo escrever o nome cadeira com esse pincel, que é meio... Deixa eu ver. Vamos escrever aqui a palavra cadeira. Mas daí a gente não sabe se a palavra cadeira é masculino ou feminino, não é isso, terceiro ano? Então, vou ensinar para vocês como se torna fácil vocês entenderem, né, diferenciarem quando a palavra é masculina ou feminina. Não fica bem bonito a escrita, porque a Pro está escrevendo com mouse, viu? Então, a palavra aí é cadeira. Aí a Pro faz a pergunta para vocês. Terceiro ano, a palavra cadeira é masculina ou feminina? A gente vai utilizar o artigo. Eu posso escrever aqui na frente o cadeira? Existe essa palavra? O cadeira? Não, né? Então, o que a gente escreve na frente? Na frente, a gente escreve sempre a letrinha A. A cadeira. Significa que cadeira é uma palavra feminina. Porque quando eu estou trabalhando com feminino, antes do substantivo, cadeira é um substantivo, nome de um objeto comum, né? Substantivo comum. Então, antes da palavra cadeira, eu utilizei o artigo a. Então, já posso dizer que palavra cadeira é uma palavra feminina. O jeito mais comum de formar feminino e masculino é quando a gente faz a troca do O pelo A. Então, tem um substantivo e aí eu mando vocês escreverem o feminino e o masculino desse substantivo. A forma mais utilizada é essa que a gente faz a troca. Pronto, eu estou mostrando para vocês aí a palavra menino. O menino masculino, não é isso? Aí eu peço para o terceiro. Escreve aí o feminino de menino. Então, vocês escrevem aqui menina. O que é que a gente tem de diferente de uma palavra para outra? Somente a troca da letrinha O pela letrinha A. Essa é a forma mais prática, né, a mais comum de fazer o feminino e o masculino, quando a gente só troca no final do substantivo a letra O pela letra A. Só que existe também formas de fazer o substantivo diferente, ou feminino diferente, feminino e masculino diferente. Como que isso acontece? Quando você tem palavras que são totalmente diferentes umas das outras, né? O feminino é de um jeito e o masculino é de outro jeito. Existe também esse masculino e feminino. Então, vamos aí ver alguns exemplos. Ó, eu trouxe para vocês uma gravura. Isso aí é o quê? Um boi, não é isso? Quando a gente fala, como é que a gente diz? O boi, não é isso? O boi. Então, o boi é uma palavra masculina. Se eu peço para você o feminino, vocês vão me trazer aí o desenho de quê? De uma vaca. A vaca feminino. Só que a escrita, terceiro ano, dos nomes no masculino e no feminino
é totalmente diferente. Não é igual a menino e menina. A gente não trocou aí só uma letrinha, né? Quando a gente trouxe o masculino e depois o feminino, as palavras que fazem o masculino e o feminino são totalmente diferentes. Aí é outra forma de fazer o masculino e feminino, sem trocar o O pelo A. Vou trazer outros exemplos, ó. Quando você diz bode e o feminino, cabra. Quando você fala homem, o feminino, mulher. Quando você diz genro e o feminino, nora. Então, aqui é uma forma da gente fazer o masculino e o feminino de formas, ó, a palavra aqui, ó, diferente. O que a gente aprendeu nessa aula? A gente aprendeu nessa aula que existem 2 grupos no gênero do substantivo. O primeiro grupo é o masculino, o segundo grupo é o feminino. Que para a gente descobrir quando uma palavra é masculina, eu preciso escrever antes dessa palavra o, os, ou uns. Para eu descobrir quando uma palavra é feminina, eu tenho que escrever antes a, as, uma, umas. E que existe a forma de fazer o feminino e o masculino somente trocando a última letra do nome, como é o caso de menino, menina, né? Existem outras formas de fazer o feminino e o masculino, que são formas totalmente diferentes, como é o caso, essa que a Pro acabou de apresentar para vocês. Então, o gênero do substantivo é um conteúdo bem tranquilo, né? Acho que isso já está bem assimilado na nossa cabecinha, porque não é a primeira vez que a gente está vendo, né? Aprendendo, tendo contato com masculino e feminino. Hoje a gente vai começar a nossa atividade primeiro fazendo a leitura do texto da página 61. Fui lá, li meu texto, né? Leio mais de uma vez se eu não entendi o texto. Depois eu venho para a tarefa de casa, que vai estar aí na página 62 e 63 do livro de vocês de português. Então hoje a gente vai precisar de um tempinho a mais para fazer essa tarefa, né? E aí a gente tem que começar agora sem preguiça nenhuma. Então, gente, até a nossa próxima videoaula e um beijão para vocês.